Gravando. O período em que se está recebendo pensão por morte conta para a aposentadoria? Quem responde esta pergunta hoje é o professor e advogado especialista em direito previdenciário, Rafael Cimino. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Olá, Salim. Olá, amigos. É sempre um prazer estar de volta com vocês. Rafael, antes de mais nada, acho que seria interessante você falar um pouco para quem nos acompanha sobre as situações que contam como tempo de contribuição para a aposentadoria. Beleza, Salim. Eu gosto muito de falar com os meus alunos, quando estou dando aula na faculdade, que de uma maneira bem grosseira, tempo de contribuição é contribuição paga. Carência, por outro lado, é contribuição paga em dia. Em programas anteriores, a gente chegou a abordar que para aposentadorias é necessário o cumprimento de uma carência mínima de 180 meses, ou seja, de 15 anos de trabalho. Não é? Só que isso quer dizer que todo o tempo, se a pessoa passar esses 15 anos, esse todo o tempo de carência, os outros períodos necessários, a pessoa pode fazer o recolhimento com atraso, por exemplo? Não é bem assim. Né? Tem situações, inclusive, que até elas vão contar para a aposentadoria, sendo que você fez efetivamente contribuição, e tem períodos que contam para a aposentadoria, sendo que você não chegou a fazer efetivamente a contribuição. Né? Então, é preciso você considerar essas duas situações. Situações em que você fez efetivamente a contribuição e situações que você não fez efetivamente a contribuição, mas que podem contar como tempo de contribuição. Só para te dar um exemplo, até a emenda constitucional número 20, que foi de 16 de 12 de 1998, falava-se em tempo de serviço, ou seja, a gente tinha naquela época uma aposentadoria por tempo de serviço. Nessa modalidade, muitas vezes você precisava de até comprovar a realização de um trabalho por certo período de tempo, mas não necessariamente você precisava de comprovar a contribuição correspondente a esse tempo de trabalho. Né? Uma outra situação seria com relação ao tempo de trabalho rural, na qualidade de segurado especial, que é aquele tipo de trabalhador rural de pequena propriedade, trabalhador rural que trabalha ou sozinho ou com apoio da sua família, que tem no máximo um empregado 120 dias por ano, né? Ou seja, que não tem empregado continuamente, só no período de 120 dias ao longo de um ano. Né? E se ele quiser somar esse tempo de trabalho rural com o tempo trabalhado na cidade, para se aposentar no que a gente chama de aposentadoria híbrida, né? Ou seja, somando tempo rural e tempo da cidade, nessa aposentadoria híbrida, a pessoa precisa de ter 65 anos de idade se homem e 61 anos de idade se mulher. Né? E nessa situação, ele pode somar esse tempo rural sem precisar de fazer nenhuma contribuição adicional. Ou seja, ele já contribuiu com o tempo da cidade, ele vai pegar o tempo rural, que às vezes não teve contribuição, e adiciona, ou seja, completa os 15 anos e pode conseguir uma aposentadoria híbrida. Aqui cabe um parêntese muito importante no sentido de que, se esse trabalhador quiser usar o tempo da roça, o tempo rural, para se aposentar por tempo, naquelas regras de transição que envolvem o tempo, ou até na regra antiga, aposentadoria por tempo de contribuição, é necessário que a pessoa ela pague as contribuições referentes a esse período rural. Né? Naturalmente, nessas aposentadorias por tempo, a pessoa vai poder se aposentar com uma idade inferior aos 61 anos de idade mulher ou 65 anos de idade se homem. Né? Então, dependendo do caso, pode ser interessante pagar sim por essas contribuições. Uma outra situação também que a pessoa não vai efetivamente pagar a contribuição para o INSS, mas vai contar como tempo, é o período em que a pessoa usufruiu de um benefício chamado salário maternidade. Né? E até em programas passados a gente falou como é que funcionava o salário maternidade, né? E é importante a gente falar que, em que pese o nome salário maternidade, ele não é pago exclusivamente a mulheres, pode ser pago também a homens, ou seja, o homem ou a mulher que recebeu o salário maternidade, naquele período que gozou do benefício, ele conta como tempo de contribuição para o INSS, apesar de não ter sido descontado a contribuição do benefício. Né? Uma outra situação é o período em que a pessoa usufruiu de um auxílio-doença intercalado entre períodos contributivos. Aqui nessa situação eu vou trazer um exemplo prático para ficar bem claro para quem está acompanhando a gente. Vamos imaginar que eu faço as minhas contribuições como autônomo e em janeiro deste ano eu tenha me afastado para tratar de uma doença qualquer. E eu fiquei afastado das minhas atividades normais até julho. Ou seja, eu fiquei 6 meses, então, afastado das minhas atividades habituais. E aí, depois da minha alta médica, eu voltei às minhas atividades habituais, fazendo contribuições naturalmente. Esse período de afastamento, esses 6 meses, eles vão contar para a aposentadoria, desde que depois da alta médica tenha havido uma contribuição para a Previdência. É importante trazer um dado bem curioso aqui,
Porque a legislação ela não fala exatamente quanto tempo depois da alta médica que eu devo fazer o recolhimento. Né? Pode ser um mês depois da alta médica, um ano depois da alta médica, 2 anos depois da alta médica, não importa. Né? Então a legislação é bem vaga quanto a isso. Tem, claro, alguns posicionamentos de juízes até aqui da nossa região que entendem que essas contribuições devem ocorrer até um ano após a alta médica. Mas esse posicionamento não é um consenso no Poder Judiciário. Então cabe aí uma ampla discussão porque o texto legal é vago. Né? Uma última situação, para não ficar muito repetitivo, né, uma situação bem bacana, que eu acho que vai ficar mais fácil de eu explicá-la através também de um exemplo prático. Né? Vamos imaginar que eu sou um empregado, trabalhador empregado, e que se eu for demitido do meu emprego no dia 5 de setembro, por exemplo, a legislação anterior considerava como tempo de contribuição para a Previdência todos os meus dias de trabalho até o dia 5 de setembro, ou seja, só considerava de 1 a 5. Nesse mês de setembro, considera que eu trabalhei de 1 a 5 de setembro apenas. Uma inovação muito bacana que o decreto 10.410 de 2020 trouxe para a gente é justamente a possibilidade de fazer com que estes 5 dias de trabalho contem como os 30, contem como uma competência setembro inteira. Quando que isso é possível? Quando o saldo de salário, ou seja, o que eu tenho a receber referente a esses 5 dias de trabalho, for maior que um salário mínimo, for mais que R$ 1.100. Então, nesse tipo de situação, eu não trabalhei os 25 dias restantes do mês de setembro, mas a competência setembro tornou-se, né, válida para fins de tempo de contribuição. Enfim, através dessas situações ficou bem claro que tempo de contribuição é sem o tempo que você efetivamente fez contribuições para a Previdência. Contudo, a gente não fica só preso às contribuições, porque tem algumas situações em que nem sempre é necessário a gente fazer contribuição para a Previdência para que determinado período conte como tempo de contribuição para a nossa aposentadoria. Mas, e a pensão por morte? O tempo em que a pessoa está recebendo esse benefício, vai contar para a aposentadoria, Rafael? Bacana, Salim. O decreto 3.048 de 99, ele tem um artigo lá chamado artigo 19C. Ele traz lá uma série de situações que vão poder contar como tempo de contribuição. A pensão por morte, infelizmente, não está nessa lista. Né? Alguns podem pensar assim, poxa, mas quem sabe no judiciário reverte isso? Será que no poder judiciário não é diferente? Será que os tribunais não têm entendido de forma diferente? Não, infelizmente não tem. Tá? O Poder Judiciário não considera o período de gozo da pensão por morte como passível de ser considerado como tempo de contribuição para a aposentadoria. E tem uma questão muito lógica que justifica esse posicionamento. Pensa comigo aqui, Salim. A minha aposentadoria ou a sua aposentadoria vai ser fruto do meu trabalho, das minhas contribuições. A pensão por morte que eu recebo, por outro lado, ela é fruto do trabalho e das contribuições da pessoa que faleceu. Meu pai, minha mãe, a minha esposa. Né? Então, por essa razão, não tem como considerar o tempo de pensão por morte como o tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Né? O Poder Judiciário não vai referendar esse tipo de situação por uma questão lógica. Né? Dessa forma, então, resta para o pensionista, a pessoa que está recebendo uma pensão por morte, se ela deseja contar com tempo de contribuição para a sua aposentadoria, ela vai precisar de fazer contribuições para o INSS, seja no carnezinho, né, como autônomo, como facultativo, ou ingressar no mercado de trabalho na qualidade de empregado, né? Escolher aí alguma das possibilidades que a legislação dá para ela que ela efetivamente faça contribuições e conte com o seu tempo para a aposentadoria. Muito bem, muito obrigado, doutor Rafael, pelas suas explicações. Um prazer, Salim, obrigado, sempre à disposição. E se você perdeu algum programa anterior do Direito em Foco, basta acessar o canal do Barbacena Online no YouTube, que você terá todos os programas no conforto do seu celular, no tablet ou até mesmo no seu computador. Se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para o Direito em Foco, é só entrar em contato pelo WhatsApp. 32 é o nosso código de área, 999039974. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.